Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma história bíblica aqui no canal. A história de Jó trata do sofrimento humano. Jó era um homem bom, rico e feliz, mas Deus permitiu que, da noite para o dia, perdesse os filhos e tudo o que tinha e que fosse atacado por uma doença terrível. Depois, Jó e os seus amigos conversam em diálogos poéticos procurando achar explicação para tanta desgraça. No fim, Deus aparece e dá a resposta. A fé inabalável de Jó em um canto remoto da terra de Uz. O homem de nome Jó erguia-se como um farol de retidão e prosperidade. Jó era conhecido por sua integridade inabalável, sua fé profunda e seu temor a Deus. Sua reputação se estendia além das fronteiras de sua terra natal, alcançando os confins conhecidos do mundo. Ele era admirado por sua virtude e respeitado por sua generosidade. A riqueza de Jó era impressionante. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 pares de bois e 500 jumentas, além de inúmeros servos e servas. Seus rebanhos pastavam em vastas extensões de terras férteis, e sua casa era um símbolo de fartura e harmonia. Além de sua prosperidade material, Jó era abençoado com uma família amorosa. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas que se reuniam frequentemente em celebrações para honrar a Deus e compartilhar seu amor fraternal. Eles viviam em profunda harmonia e o amor de Jó por seus filhos era evidente em todas as suas interações. Jó era um homem que não apenas temia a Deus, mas buscava adorá-lo sinceramente. Ele se levantava de madrugada para oferecer sacrifícios a Deus, não por medo, mas por devoção. Sua fé e devoção eram tão profundas que até mesmo os anjos no céu reconheciam a singularidade de sua relação com Deus. No entanto, em meio a essa prosperidade e virtude, surgiu um desafio terrível. Satanás, o acusador, questionou a fé de Jó diante de Deus. Satanás argumentou que Jó só era fiel porque sua vida era confortável e próspera e que ele abandonaria sua fé se enfrentasse adversidades. Deus, confiante na fé de Jó, permitiu que Satanás tentasse sua devoção, mas com a condição de que a vida de Jó fosse poupada. Assim começa a jornada emocionante e trágica de Jó, um homem íntegro que, sem saber, se tornaria um exemplo atemporal de fé e resistência. O sofrimento inimaginável que Jó enfrentaria testaria não apenas sua fé, mas também revelaria os profundos mistérios da vida, do sofrimento e da redenção. A tragédia na vida de Jó começou a se desenrolar de maneira devastadora logo após Satanás questionar sua fé. Uma sucessão de eventos terríveis assolou sua existência próspera. Primeiro, mensageiros chegaram com notícias sombrias. Bandidos haviam atacado, roubando seu gado e matando seus servos. No entanto, Jó manteve sua compostura e aceitou as notícias com uma calma que surpreendeu a todos. Ele disse: "O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Mas a tragédia não parou por aí. Em um golpe ainda mais devastador, o fogo caiu dos céus e consumiu suas ovelhas e pastores. Mensageiros chegaram com essa notícia terrível e, mais uma vez, Jó permaneceu firme em sua fé. Mas o golpe mais doloroso ainda estava por vir. Uma grande tempestade atingiu a casa onde seus 7 filhos e 3 filhas estavam reunidos, causando então a morte de todos eles. Jó, o homem justo e fiel, estava agora enfrentando o pior pesadelo de um pai, a perda de seus próprios filhos. A dor e o sofrimento de Jó eram inimagináveis. Ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça e, em seu desespero, prostrou-se no chão.
No entanto, mesmo nesse momento de dor indescritível, ele não blasfemou contra Deus. Ele disse: do ventre da minha mãe saí e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse momento na vida de Jó é marcado pela intensidade do sofrimento que ele enfrentou. O homem que havia sido abençoado com riquezas e uma família amorosa, agora se encontrava em ruínas. No entanto, sua fé e devoção a Deus permaneciam inabaláveis. A história de Jó, marcada por tragédia e sofrimento, estava longe de terminar. Enquanto ele enfrentava um profundo luto e dor, seus amigos vieram para confortá-lo, mas o que se seguiu foi uma série de debates e discursos sobre as razões por trás de tantas aflições. 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, argumentavam que Jó devia ter feito algo para merecer esse sofrimento, afirmando que Deus puniria apenas os ímpios. Jó, por sua vez, defendia sua inocência, negando qualquer pecado que justificasse seu tormento. Esse debate filosófico e teológico se desenrolou ao longo de vários capítulos do livro de Jó. Finalmente, um 4º homem chamado Eliú interveio com uma perspectiva diferente. Ele reconheceu que o sofrimento de Jó não era necessariamente resultado de seu pecado, mas uma oportunidade para aprender e crescer em sabedoria. Ele enfatizou que Deus é incompreensível em sua grandiosidade e que os seres humanos não podem questionar suas ações. Foi somente quando Jó teve um encontro direto com Deus que as coisas começaram a fazer sentido. Deus falou com Jó em meio a um redemoinho, fazendo uma série de perguntas e lembrando-lhe da profundidade de sua sabedoria e poder. Jó finalmente compreendeu a grandeza de Deus e a insignificância de sua própria compreensão limitada. Deus não apenas restaurou a saúde e a prosperidade de Jó, mas também o abençoou ainda mais do que antes. Ele deu a Jó 7 filhos e 3 filhos, restaurou suas riquezas e abençoou o final de sua vida mais do que o começo. A história de Jó é uma narrativa poderosa de sofrimento, fé e redenção. Ela nos lembra que o sofrimento é muitas vezes um mistério que não podemos compreender completamente, mas que a fé e a confiança em Deus podem nos levar a uma redenção profunda e restauração das nossas vidas. Na jornada de Jó, vemos como a adversidade pode testar a força de nossa fé, mas também como a humildade diante de Deus pode levar a uma transformação e renovação surpreendentes. A história de Jó continua a inspirar e desafiar aqueles que exploram, revelando as profundezas da fé e a graça de Deus em meio ao sofrimento humano. Assim como Jó, enfrentamos desafios em nossas vidas, momentos de dor e incerteza. No entanto, a história de Jó nos ensina que mesmo quando não compreendemos totalmente o porquê do sofrimento, podemos encontrar força na fé e humildade diante de Deus. A mensagem aqui é clara: não importa quão difícil seja a jornada, a esperança e a fé podem nos guiar através das tempestades da vida. Mantenha-se firme, pois a redenção pode estar à sua espera. Que a história de Jó inspire você a enfrentar os desafios com coragem e confiança, sabendo que a luz brilhará no fim do túnel. Obrigada por assistirem o vídeo até o final. E lembre-se de se inscrever no canal e deixar aquele like para continuarmos compartilhando histórias inspiradoras. Obrigado, Deus abençoe.